Caramba, tá difícil escolher um jogo pra fazer uma review pro canal. O pessoal tá pedindo bastante Transformers, mas minhas opções estão acabando. Como é que será que eu vou achar um jogo legal pra fazer review? Já sei, eu tenho que acreditar. O quê? Parapa, é você? Tá bom, talvez a maioria de vocês não conhece o Parapa. Sendo bem honesto, nem eu sei de onde eu conheço ele. É como se ele fizesse parte da minha existência, ou sei lá. Tipo, sentir fome e sede. Eu senti o Parappa também. Basicamente, Parappa the Rapper é um jogo de ritmo bem bobo e diferente dos demais. Ele tem uma mecânica de freestyle que é muito da hora e faz parte da maioria dos memes que existem nesse jogo. Eu decidi cobrir ele, pois ninguém do YouTube BR fala dele, e acho interessante esse tipo de jogo. Só um adendo que enquanto eu fazia esse vídeo, o Pompano postou um vídeo que fala um pouco sobre Parappa. É brincadeira, o azar do homem. Enfim, sem enrolar, porque a gente tem bastante coisa pra falar. Afinal, eu vou cobrir 2 jogos, que no caso somos 2 jogos que tem só. Então, vamos lá. Para início de conversa, eu comecei jogando Parappa the Rapper 1, só que a versão de PSP. Afinal, eu não tinha achado a versão de PS1 e, cara, que jogo insano. A primeira cutscene desse jogo é muito insana. Imagino que já saibam disso, mas é um jogo bem bobo e infantil. E eu já adianto que isso é a melhor coisa do jogo. Além que, vão perceber que o estilo artístico do jogo é bem besta e fofo, os personagens são papeizinhos. Eu gosto muito do mundinho do jogo, gosto de ver as pessoas andando e, pra desencargo de consciência, o nome Parappa é um trocadilho em japonês com a palavra pechanko ou pera. Pode significar algo como fino como papel. Perdão pela pronúncia, eu não sou japonês, mas como os personagens são todos 2D em um universo 3D, o nome Parappa é uma brincadeira com essa característica visual. Enfim, eu vou resumir a história. Basicamente, a gente tem o Parappa e os amigos dele. O objetivo principal do Parappa é impressionar a mulher que ele gosta, que é a Sunny, que é um girassol. Pode vir comigo, Parappa, eu te ajudo com a minha prima aí, minha prima distante de papel 2D. Como nem tudo são flores, entenderam? Entenderam? Nem tudo são flores. Tem um rapaz chamado Joe Chin, que também gosta dela. Ele é rico, poderoso e blá blá blá. E eles sempre discutem pra ver quem é mais popular com ela. Nessa primeira missão aparecem uns caras mal encarados pra roubar o lanche das crianças, e o Joe Chin vai defender com o discurso no jutsu. Sério, ele fica falando por muito tempo. E o Parappa se sente vulnerável e pensa, pô, se eu soubesse lutar eu poderia ajudar a Sunny. E aí que ele usa o maior poder dele, o I Gotta Believe. I gotta believe. O Parappa simplesmente imagina e consegue o que é. Esse bicho é insano. Cadê os Power Scalers pra ver o quão forte ele é? Enfim, a gameplay. Eu vou resumir um pouco e... tá, vamos lá. Basicamente, o mestre fala e a gente repete. O jogo tem umas músicas bem legais e o sistema de freestyle é maravilhoso. Basicamente, o freestyle é você poder falar livremente, sem que isso seja um erro na música, mas um acréscimo na pontuação. Isso acrescenta muito na sonoridade do jogo. Essa primeira fase é bem idiota, é um tutorial bem simples, e é isso. O jogo coloca várias piadinhas nas rimas, não é à toa que a comunidade Parappa seja tão bem humorada. Enfim, vamos para a segunda fase. Aqui a gente tem o Parappa sendo humilhado pelo Joe Chin, que tem um carro GPC. Um carro grande pra caralho. O Parappa se sente intimidado e o homem pensa, pô, eu preciso tirar uma habilitação. E ele salta de novo, I gotta believe. E cara, por onde eu começo? Esse jogo é muito difícil. Tá, me acalmei, mas parece que é só clicar em cima do marcador. Só que você vai fazendo isso e simplesmente você começa a perder ponto. E, ei, essa é a sua reputação. Se você abaixar mais que Alpha, você perde. E se você concluir a missão com Badge ou Alpha, você também perde. Ok, beleza. Mas eu fiquei jogando e não sabia o que estava acontecendo. Insano, eu não consegui passar essa fase na minha casa. Eu só consegui passar na casa da minha namorada. Só que, meu Deus, lá eu não gravei o jogo. Então, vamos tentar entender um pouco o que acontece nesse jogo. Ele acaba sendo bem confuso nesse quesito. Eu cheguei até a jogar um modo treino e continuei sem entender o que estava acontecendo. Eu assumo que isso seja algum problema do emulador ou da versão de PSP. Não sei. Eu realmente não sei como continuar isso e eu realmente queria e
Tá bom. Eu não desisto tão fácil assim. Vamos pra versão de PlayStation 1. Eu tive um trabalho de cachorro de baixar tudo que eu precisava e eu cheguei até aqui de novo e passei. Mas, enfim, só que não gravou o áudio por algum caramba de motivo. Mas, olha, falando sobre a música nessa parte, eu acho bem legal as piadinhas. Tipo, olha isso aqui. Whoa, ho, 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 stop the car. We got an emergency, can't you see? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Yes. Yes. What? Do you know why we stopped the car? Do I know why we stopped the car? Do I? Yes. Yes. What? What? I forgot to close the door. You got to close the door. Close. É muito adorável. Eu acho genial os personagens e a inocência que esse jogo carrega. Eu não sei o quanto de peso tem esse elogio, mas sabe o que é bastante. E, claro, vocês perceberam que é bem diferente uma simbologia de controle. E, honestamente, eu não sei o porquê. Finalmente chegamos na minha fase favorita. Eu sou muito fã de rap, eu sou muito chegado no reggae também. Passo boa parte do meu tempo escutando esses estilos musicais. Bem, nada pode dar errado aqui. Muito gostoso essa fase. Não, mas que caralho. Eu troquei a versão e simplesmente tem outro problema. Basicamente, o emulador não consegue aguentar o FPS dessa versão. O input não sai na hora. E como o camaleão fala devagar, é quase impossível acertar isso. Como que é possível isso, cara? Eu sou muito azarado. E se você acha que tá ruim, agora imagina a versão de PlayStation 4, que tem um bug que não dá pra passar da quarta fase do jogo. É insano. Enfim, eu vou mostrar pelo menos essa fase aqui no YouTube, pois eu adoro o reggae, e eles nunca mais fazem isso. Apesar de na fase 5 o tiozinho do camelô aparece um pouco, mas é só isso. Bem, vamos sair um pouquinho do Parappa 1 e vamos falar de outra coisa antes disso. Parappa tem um anime. Sim, se quiser eu cubro o anime um dia. Eu não sei o quanto de problema isso deve dar com copyright, mas ele deve ter outros BO por aí. Por exemplo, o criador não participou e aparentemente a série é bem mais voltada para o público infantil do que o próprio jogo Parappa. Por exemplo, eles não têm tanto rap assim e eles têm mais essa lição de moral que tem em desenho infantil. Só que, ironicamente, o jogo é mais voltado para o público infantil, só que as crianças não gostaram tanto assim. Então o anime, ele meio que acabou rápido. Enfim, história para outro mundo. Antes da gente ir pro Parappa 2, eu queria pedir que vocês curtissem o vídeo e aí, a gente tá com server no Discord. Sempre tô lá papeando com o pessoal, dá uma chance. Indo pro Parappa 2, cara, aqui é um salto geracional. A gente saiu do PlayStation 1 pro PlayStation 2. Só que a história desse jogo é muito insana. Tipo, presta atenção. A gente vai pra uma lanchonete comer e basicamente toda a comida de lá vira macarrão. É sério. Aí a gente invoca um fantasma e... claro, deixa eu voltar um pouco aqui no... Yeah. I know. I gotta believe. Pronto, eu adoro essa frase, vocês não têm ideia o quanto eu gosto disso. Enfim, a gente chama o chefe e a gente faz hambúrguer de verdade. Eu acho bem gostoso esse jogo, ele é bem mais claro que o 1 no quesito gameplay e mostrar a sua pontuação e onde você tá apertando. Eu sou mais fã de jogar esse, porém, eu acho que eu gosto mais das músicas do 1. Enfim, tá editada a primeira missão, não vou cravar nada. A música é bem da hora e gostosa. As fases acabam sendo bem de boa. E, como de praxe, essa é só a fase introdutória, então, de boa. Agora, a segunda fase. Antes dela, a gente tem uma cutscene do pai do Parappa desenvolvendo uma tecnologia anti-macarrão junto ao coronel. E, por algum motivo, a tecnologia é um controle pro forno e pra TV. E não só isso, como ele encolhe os dois. E aí o Parappa aparece junto ao seu amigo urso e simplesmente ele pega o controle e vai assistir um programa de romance com o Mestre Cebola? What? Basicamente é uma fase que ele te ensina a dançar e conquistar seu parceiro. E é muito engraçado que ele dança com o amigo ursinho dele. Essa música é bem legal, é super vibes e, na moral, eu não consigo tancar eles de mão dada, cara. Olha isso aqui.
E ai meu Deus, esse jogo tem umas coisas tão besta. Eu não vou mostrar tantas músicas que eu não tô nem aí, sabe? Eu vou mostrar mais as músicas que eu tive apego, que eu acho engraçado, que eu ri. O jogo tem umas 8 fases, eu não lembro quantas tem. E além do mais, ele tem muita coisa pra falar. Afinal, ele tem uma rejogabilidade diferente, as fases têm desfechos diferentes quando você rejoga elas, e tem até modo contra player e bot. Tipo, dá pra jogar de 2 esse jogo. Sério, tem muita coisa. Enfim, acabando a fase, ele usa o controle nele mesmo e ele fica pequeno. Aí chega mais criança na casa pra alertar sobre os macarrão e... Amigo, começa uma das melhores músicas do jogo nessa brincadeira toda. É de praxe ter fase boa assim na terceira fase, pelo visto. A voz do Carrapato é muito da hora. O ritmo também. Eu gosto como é um jogo infantil e a música traz umas pequenas críticas sutis. Tipo, ele falando no início da música sobre ódio. E ele fala também bastante sobre os próprios sentimentos de maneira bem boba. De como ele nega as coisas por orgulho. O ritmo é bem gostoso e acompanha tudo isso. Tirando que as cenas são extremamente criativas. É muito legal ver eles alternando de tamanho. Isso é uma fase que você espera em um jogo infantil, uma fase que aconteça bastante coisa, que tenha uma música envolvente e que tente ensinar alguma coisa pra criança, cara. Eu acho isso aqui genial, essa fase. E de longe é uma das minhas fases favoritas da franquia de 2 jogos de Parappa the Rapper. It'll never happen again. You promise, you promise. I'll do anything, a hug, a kiss. You'll do anything. I don't know what to do. It's all because of you. You don't know what to do. It's all because of me. Enfim, próxima fase a gente viu um ataque militar, com eles fazendo com que os macarrões, eu não sei o plural de macarrões, enfim, eles querem fazer com que eles dominem o mundo. Agora o Parappa vai ser disciplinado no exército e eles soltam I gotta believe do nada. Que rapazinho mais criativo. E olha aí, vocês lembram do Alce do primeiro jogo que te instrui a tirar a carta? Essa é parente dela, eu acho. Pelo menos elas repetem algumas rimas, então devem ser parente. Coisa que eu acho um fanservice bem legal. Elas serem ligadas e além do mais repetir rima mesmo. Nesse ponto, a gente só tá vendo o jogo sendo completamente criativo e divertido. E, sério, dificilmente eu tenho reclamações a Parappa the Rapper 2. É um jogo muito gostoso de jogar e realmente quero que pelo menos alguns de vocês joguem esse jogo, pois ele é bem divertido e criativo, é de verdade mesmo. Essa fase do exército é muito insana, porém é uma maravilha ter essa insanidade que é divertida desse jeito. Mas passando para a próxima fase, eu admito que eu não prestei atenção na história nessa parte aqui. E essa foi a primeira fase do jogo que eu falhei. Honestamente, eu não acho ela grande coisa, além do beat dela, que é muito bom na verdade. Enquanto eu mostro essa fase, eu vou falar um pouco sobre o compositor do jogo, fechou? Masaya Matsura, o criador e compositor de Parappa the Rapper. Antes de fazer jogos, ele era um músico de sucesso no Japão. Ele fundou seu próprio estúdio para criar games onde a música é a própria jogabilidade, inventando o gênero de jogos de ritmo como conhecemos hoje, assim inspirando jogos grandes como Guitar Hero e etc. Afinal de contas, esse jogo besta é bem influente. Enfim, vamos trocar a fase. Basicamente a gente joga um jogo virtual que é uma arma contra o macarrão. Esse é tipo um Sword Art Online da vida, porque se você perde nesse jogo, você é condenado a comer apenas macarrão pro resto da sua vida. E não sou eu que tô falando, é o pai do Parappa. Not everyone who couldn't clear this game could only eat noodles. Eu queria declarar algo só agora, mas eu erro bastante apertando X nesse jogo. O motivo é que eu sou gamer de Xbox desde criança, então é foda se acostumar. Ignorando que eu erro pra caramba nessa missão, esse jogo virtual é bem legal. Não é a melhor fase do mundo, mas eu acho legal você relembrar todos os mestres que você teve pra poder adquirir o poder necessário pra concluir a jornada. É literalmente o Goku no mangá do Dragon Ball Super. Depois dessa missão a gente vai confrontar o vilão e, amigo, sem palavras, simplesmente a guerra começa e os macarrões invadem a cidade. E agora é você que tem que derrotar o vilão. E cara, que missão insana.
Eu senti meu cérebro escorrendo pelo nariz nessa missão. É simplesmente uma batalha onde cada um defende o tipo de comida. O Parappa defende tudo e o gordinho só fala de macarrão. É uma música perfeita pra criança. Eles mostram várias culturas bonitinho, que realmente é algo legal. É algo fofo que eles fazem. Eles vão falando de vários tipos de comida, vários tipos de combinações de prato a decorrer da comida. Eu acho que isso é maravilhoso pra criança ter desde cedo, sabe? Aquele tipo de conhecimento que você escuta quando é criança e vai contar pros outros no colégio. É algo, e algo fofo da missão é que eles vão se entendendo ao longo da música e vão ficando cada vez mais de boa. No final eles fazem as pazes e assim o Parappa impede o apocalipse de macarrão. Letting you understand that the man understand to keep talks open. See? Noodles aren't the only food around, you know. Obrigado, Parappa. Enfim, a última missão tem uma das melhores músicas do jogo. Ela é simplesmente a culminância de tudo. É o ápice, é a conclusão do jogo. Yeah, y'all. This is it. Back once again. The final party. Is everybody ready to do this? Come on. Let me hear you say, oh. É uma música sobre o Parappa. Genuinamente, ela é muito boa. Ver tudo isso acontecendo, todo mundo feliz, todo mundo tocando. E mais que isso, é o primeiro jogo que eu zero no canal numa review. Olha que legal. Olha que marco. Eu cobri o jogo todo até aqui e simplesmente os caras metem esse final fofo. Sério, cara. Fica com essa parte aqui. Eu acho que é impossível você não hypar isso aqui. If you got a problem, what you gonna do? If you got a problem, what you gonna do? Give it up or believe in yourself. Give it up or believe in yourself. If you got a problem, what you gonna do? If you got a problem, what you gonna do? Like Parappa, you gotta believe. Like Parappa, you gotta believe. Say, oh. E assim como o Parappa, a gente tem que acreditar. E cara, que jogo do caralho. E me deixa puto saber que não tem continuação. É um ótimo jogo e eu fico muito feliz de ter analisado ele aqui. Bem, o vídeo vai acabando. Se gostou, deixa o like, se inscreve, pode enviar sugestão de jogo para dar uma olhada. Eu sou o Florista e nos vemos no próximo vídeo. What you gonna do?